necessite o arrependimento. Então deixa eu te dizer, a prática leva à perfeição. E quem pratica o arrependimento, você se aproxima cada vez mais perto do Senhor. Toda vida quando você se coloca diante de Deus, Senhor, eu sou pecador. Amém, Senhor, mas me perdoa. Senhor, eu sou falho, Senhor, me perdoa. Jesus, eu errei, mas me perdoa, Senhor. Sabe por quê, amados? Porque o perdão do Senhor, Ele é perfeito. Aleluia, Eu entendo isso na minha vida. Amados, eu vou contar um breve testemunho da minha vida, do que o Senhor fez na minha vida. Eu tenho 19 anos. Eu entrei na igreja, me converti com 13 anos de idade. Aleluia, Jesus. E desde lá foi um grande processo na minha vida. Amados, eu aos 8 anos, dos 8 aos 9 anos de idade, eu fui abusado pelo meu próprio filho. E isso na minha vida foi algo que marcou a minha vida. Sabe, algo que eu olhava para as pessoas, eu olhava para todo mundo e eu dizia assim, é um cão na minha frente. Não gosto de ninguém, odeio. Amados, e ao processo e ao longo do tempo eu não morava aqui em Parnamirim. Eu nasci na Paraíba, mas eu passei a morar aqui no Mendes, um povoadozinho que tem aqui perto. E o Senhor, Ele me fez chegar até aqui a Parnamirim por um propósito. Me fez chegar aqui em Parnamirim por algo grande que o Senhor ia fazer na minha vida. E amados, aos 8, aos 9 anos de idade, quando aconteceu esse ato, quando eu fui abusado, eu não tinha um bom relacionamento com meu pai. Hoje meu pai está ali, eu não tinha um bom relacionamento com ele, vivia brigando dentro de casa. A minha vida era totalmente desagradada aos olhos do Senhor. Minhas amizades, as pessoas que estavam ao meu redor, todos os dias me influenciavam a viver mais a vida do homossexualismo. E amados, eu comecei a me relacionar, comecei a ter relações com outros homens. E nesse processo todos, a minha mãe não está aqui, ela não pôde vir, que ela está em uma obra. E muitos aqui não conhecem minha mãe, os irmãos que caminham comigo conhecem a pastora Bárbara. A minha mãe, ela tem problema auditivo, ela não ouve. E um certo momento da minha vida, amados, uma prima minha, chegou até minha mãe e disse assim, Carla, vamos visitar a minha igreja? E eu sabia que por todo o canto que minha mãe ia, eu tinha que ir para me poder ouvir e traduzir para ela. E eu disse, Senhor, ela vai chamar ela para a igreja, amanhã vai, eu não quero ir para a igreja. E eu disse, amém, Senhor. E essa minha prima fez esse convite. E nesse convite, amados, a minha mãe disse assim, eu vou. E quando a minha prima saiu, eu olhei para a cara dela e disse, a senhora vai, mas a senhora vai sozinha, eu não vou não. E ela disse, Tiago, mas você tem que ir para ouvir o que o pastor vai falar para você dizer para mim. E eu disse, eu não vou. Eu não gosto de igreja, eu não gosto de estar dentro de uma igreja cheia de crente, eu não gosto. Eu não vou. E amados, eu tive que ir, porque filho às vezes tem que ser levado à força, no puxão de orelha. E eu fui. E amados, a primeira vez, quando eu entrei dentro da igreja, eu sentei lá, o pastor começou a ministrar. E a minha mãe, quando acabou o culto, eu cheguei para minha mãe, olha, o pastor falou assim, não. E ela olhou para mim e disse assim, Tiago, não precisa falar mais nada. E eu disse, por quê? Porque eu entendi tudo que o pastor estava falando. Glória a Deus! E ela disse, Tiago, eu entendi tudo que o pastor estava falando. O que foi que o pastor falou? Falou assim, eu disse, eita, misericórdia. Será que eu falou mesmo? Nem na outra semana minha prima chegou de novo de lá, esse enviada do cão. E ela disse, prima, vamos para o culto de novo? Minha mãe olhou para a cara dela e disse, vamos. Glória a Deus. Mas na verdade Deus não estava tratando a minha vida, estava mexendo com as minhas estruturas e com as estruturas da minha mãe primeiro, para que eu pudesse ser restaurado na minha vida. Glória a Deus. E amados, eu confesso a vocês que ela foi para a igreja e o
pastor ministrou a palavra e quando finalizou, eu disse, mãe, o pastor não precisa me dizer. Eu digo, não acredito. Eu digo, misericórdia, Senhor, eu não acredito. Ela disse, Tiago, o pastor falou assim, assim, assim. E eu parei naquele momento e eu disse, Jesus, a coisa é séria. Né? E, amados, eu comecei a ir com minha mãe durante 3 meses para a igreja. E nesses 3 meses a qual eu fui com ela, o Senhor começou a mexer, aqui dentro. Começou a gerar no meu coração um arrependimento. E, amados, eu confesso a vocês que eu entrava dentro da igreja e eu dizia, vixe, misericórdia, porque já acabou. A coisa estava tão boa, a coisa estava tão maravilhosa, tudo já acabou. E eu ia para casa tão triste, na outra semana eu ia novamente. E, amados, eu comecei a ter, sabe, um relacionamento com Deus. Eu disse, Senhor, chegou o momento de eu dizer, eu te quero para sempre. Eu fui lá na frente e eu disse, Senhor, eu te aceito como único e suficiente Salvador. Houve o quê? Arrependimento. Olha para o teu irmão, quando você se arrepende, você se aproxima do céu. Amados, eu confesso a vocês que durante esses 3 meses a qual eu ia para acompanhar minha mãe, que não ouvia, e esses 3 meses ela ouvia tudo que o pastor falava e eu parava e disse, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E eu disse, e eu parei num certo momento e eu disse, na verdade o Senhor está querendo falar comigo, não está querendo falar com ela. E eu disse, mas amém, Senhor, eu recebi aquilo. Eu recebi isso dentro do meu coração, o amor de Cristo dentro da minha vida. E eu comecei a entender que o amor de Deus gera na nossa vida o arrependimento do Senhor. Eu comecei a entender que o amor de Cristo por mim e por você, amados, gera um arrependimento genuíno, a qual nos aproxima o mais próximo de Deus. Quantos aqui querem morar no céu? Eu e você vamos morar no céu, mas deixa eu te dizer, é necessário arrependimento. É necessário nos arrependermos dos nossos falhos. É necessário nos arrependermos do nosso orgulho. É necessário nos arrependermos muitas das vezes do que nós falamos dentro do nosso lar, o que falamos dentro da nossa casa, a forma que tratamos a nossa família. É necessário arrependimento. E, amados, eu confesso a vocês que o processo depois que eu me converti foi outro totalmente diferente e muito mais complicado. Sabe por quê, amados? Porque Deus ele me fez eu aceitar a Jesus e decidi um arrependimento genuíno. E eu comecei a passar por um processo de livrar de todos os traumas da minha vida. Né? E o primeiro de todos foi o perdão. E, amados, eu confesso que meu pastor me chamou um dia e sentou eu, nosso antigo pastor, né? E ele nos sentou e disse, Tiago, você precisa liberar uma pessoa. E eu disse, quem? Liberar quem, pelo amor de Deus? E eu disse, aquele que te abusou de ti. E eu parei e eu disse, não, ele não. Eu disse, eu não perdoo ele. Eu digo, Jesus, pastor, eu não perdoo ele. Ele fez o mal comigo, eu não perdoo ele. Mas sabe por que o pastor foi direcionado por Deus para isso? Porque ele queria que eu encontrasse uma paternidade com Deus. Eu tinha um arrependimento, mas não tinha uma paternidade com Deus. E, amados, eu confesso a vocês que ele olhou para minha cara e disse, Tiago, peça perdão a ele. Eu disse, mas eu não quero, eu não posso. Eu odeio ele. E ele disse, peça perdão a ele. E, amados, ele falou, peça perdão a ele. E eu disse, eu não quero. E eu chorando, eu disse, ele me fez mal. Eu não posso perdoar quem me fez mal. E ele disse assim, libera ele. E, amados, eu fechei os meus olhos e eu confesso a vocês que do jeito que eu estava ali, eu ia pegar o pastor e eu ia pegar o pescoço do pastor. E eu sentei na cadeira e eu disse, amém, Senhor. E eu fechei os meus olhos, respirei a lágrima descendo, a raiva, o ódio. E eu disse, eu libero ele, Senhor. Eu perdoo ele, Senhor. Eu perdoo ele, Senhor. Eu perdoo ele, Senhor. Eu perdoo ele, Senhor. E quando eu comecei a liberar o perdão,
foram na minha vida. E eu confesso a vocês que depois desse dia, eu comecei a entender que eu precisava de uma paternidade física e espiritual. Aleluia. E desde esse momento, aí entrou o processo do meu pai. Eu vivia em tempos de briga, brigava, esculhambava ele me esculhambava e assim ia. E a minha vida com ele dentro de casa era horrível. Eu não tinha paz dentro de casa. E o Senhor, o pastor, quando terminou todo o processo lá, ele disse: Tiago, olhe para mim. Agora você vai chegar em casa, você vai se ajoelhar e você vai pedir para que o Senhor conversa com seu pai. Dê glória a Deus. Glória a Deus. Amados, eu cheguei em casa, me ajoelhei na minha cama e eu disse: Senhor, o pastor me fez passar por um processo doloroso. E tu sabes como está dentro de mim. Mas eu quero te fazer um pedido, Senhor, converte o meu pai. E amados, eu confesso a vocês que o processo foi longo. A minha mãe orava de um lado, eu orava do outro. Eu disse: Senhor, ele vai se converter. Senhor, ele vai aceitar a ti. Senhor, ele vai reconhecer o teu nome. Senhor, ele vai entender que o Senhor é Deus na vida dele e na minha também. Sim, meu Deus. E amados, num certo momento eu nem esperava. Os pastores chamavam ele para ir para a igreja. Vários irmãos chamavam ele para ir para a igreja e ele dizia: não, 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 não. E eu disse: amém, Senhor. Um dia ele vai, Senhor. Um dia ele vai aparecer lá. E no momento em que teve um evento na igreja, amados, eu me arrumei, minha mãe se arrumou e daqui a pouco lá vai ele. E foi se arrumar. E quando eu olhei assim, eu disse: como é que ele vai todo arrumado assim? E eu disse: pai, você vai para onde? Ele: eu vou para a igreja, mais vocês. Eu parei, amados, naquele momento e eu disse: Senhor, o que está acontecendo aqui? Nem, amados, eu fui para a igreja e ali o Senhor, ele aceitou a Jesus e hoje ele está junto comigo, sendo com base nisso, amados, eu aprendi a renunciar. Através disso, amados, eu consegui entender o que é o peso de um arrependimento. Sabe por quê? Porque o arrependimento dói. Porque o arrependimento gera você deixar as coisas a qual muitas das vezes atrapalha a tua vida com Deus. Muitas das vezes o arrependimento vai remover da tua vida coisas a qual estão atrapalhando você dentro do propósito de Deus. Glória a Deus, aleluia. Quantos aqui tem um propósito do Senhor? Amém. Quantos aqui tem um chamado do Senhor? Glória a Deus. E quantos aqui querem morar no céu? Então deixa eu te dizer, amados, para você ir morar no céu, é necessário você largar as coisas a qual muitas das vezes te prendem de chegar perto. É verdade. Porque muitas das vezes nós estamos dentro de uma igreja, dentro de 4 paredes. Estamos focados numa visão a qual não é nossa. Estamos focados no mundo. Estamos focados nas coisas a qual o mundo tem a nos oferecer. E se esquecemos de que o arrependimento gera uma aproximação minha e sua com o céu. Aleluia. Nos gera um arrependimento genuíno com o céu. E muitas das vezes nós não paramos para entender isso. E dentro de casa, muitas das vezes, os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas guerras diárias, nos faz com que a gente se paralise na caminhada. E a gente não entenda que o Senhor, Ele é Deus na minha e na tua vida. Para perdoar e para fazer com que você cresça. A palavra diz o quê? E desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Estamos em poucos momentos, em poucos minutos, da volta do nosso Jesus. Estamos no cronômetro lá, está rodando. E nós estamos passando, e nós estamos vendo no mundo, amados, uma globalização geral, em que o mundo está perdendo seu foco, em que guerras estão acontecendo, em que pais estão matando filhos, filhos estão matando seus pais, e nós não entendemos que o arrependimento gera na minha e na tua vida o abandono das práticas do pecado.
nos tira de um lamaçal de pecado e nos coloca numa proximidade com Deus. Nos leva a chegar o mais próximo do céu. Quem aqui quer estar próximo do céu? Quem aqui está lutando para ir para a glória junto com Deus? Quem aqui quer uma decisão de mudança na minha e na tua vida? Então é necessário arrependimento. É necessário você abandonar as práticas do teu passado. Sabe, coisas que a qual muitas das vezes está impregnado na sua vida e você não entende por que está doendo. Por que está machucando. Eu não entendo porque eu não consigo viver bem, porque muitas das vezes não há arrependimento. Jesus, ele estava pregando aqui, estava dizendo: ei, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E olha só o que ele diz no versículo 18: Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, as quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Olha para o teu irmão: arrependimento tanto te leva a chegar próximo do céu, como te faz ter visão de água. É verdade, viu? Jesus, ele estava ali pregando, muitos não estavam entendendo, mas Jesus, ele tinha uma visão de água, e ele olhou para Simão e Pedro e disse assim: Simão, chamado Pedro, e André, e disse: ei, deixa aí, eu quero que você venha comigo. Ei, venha após mim, vem junto comigo, anda comigo, porque eu quero te fazer não pescadores de peixes, mas eu quero te fazer pescadores de homens. Quantos homens e mulheres tem nessa noite decidimos a ganhar vidas para o Senhor? É verdade. O arrependimento gera na minha e na tua vida uma visão diária, a qual você não tem. Mas quando você olhar lá fora, você vai ver pessoas a qual estão precisando de Jesus. É verdade. E você vai dizer: eu preciso fazer com que essa pessoa entenda, assim como ele me fez entender, que ele precisa de arrependimento, para que a vida dele possa seguir em paz. Amados, e nesse processo todinho, meu pai se converteu, eu me converti, minha irmã se converteu, né? E, amados, eu comecei a visualizar, né? Quem aqui conhece o Saraiva? Ninguém conhece, eu acho que foi comigo. E o Saraiva, na visão de muitos, ele é uma escola a qual existe pessoas, existe jovens depressivos, existe jovens nas drogas, existe jovens que não têm uma paternidade dentro de casa. E amado, sabe para onde foi que o Senhor me colocou? Nessa escola. E sabe o que foi que eu comecei a entender? Que eu, Tiago Soares, precisava pregar arrependimento. Né? Tem dois jovens ali atrás que veio junto comigo, foram ganhados, alcançados dentro daquela escola. Tem outros que estão no desejo. Né? Mas eu entendi que quando há arrependimento na minha e na tua vida, eu entendo que o Senhor, ele é um Deus poderoso. Que o Senhor, ele é um Deus maravilhoso. Quem aqui serve um Deus poderoso? Quem aqui serve é um Deus maravilhoso. Dê glória a Deus. Eu costumo dizer para os discípulos, para os jovens da célula, eu digo: olha, quando você dá glória a Deus, você move o trono de Deus para esse lugar. Quando você diz as grandezas do Senhor, você move o trono de Deus para esse lugar. Então deixa eu te dizer, o trono do Senhor está nesse lugar para derramar a presença de Deus sobre a tua vida. Mas Ele quer nessa noite que você entenda, amados do Senhor, que o arrependimento do Senhor vai te levar a chegar até o céu. O arrependimento do Senhor vai te aproximar mais perto de Deus. Eu entendi isso. Eu entendi isso. Eu entendi que através do amor, através do perdão, eu entendi que através da misericórdia do Senhor e através do arrependimento, eu posso me tornar a pessoa a qual o Senhor ele preparou para mim.
A Bíblia relata de vários profetas, vários homens de Deus. Fala de pessoas a qual passaram por vários processos na sua vida. E a Bíblia fala que esses homens tiveram encontro com Jesus, sim ou não? Esses homens de Deus a qual a Bíblia fala, eles tiveram encontro com Deus. E eles descobriram e entenderam que eles precisavam ter um arrependimento. Olha para o teu irmão e diz assim: meu irmão, ou você se arrepende, ou nem na porta do céu você chega. Ou você se arrepende, ou nem na porta do céu eu e você chega. Porque quando eu e você não se arrependemos dos nossos práticas diárias, a qual nós vivemos no nosso dia a dia, deixa eu te dizer, nós não temos acesso até Deus. Mas quando nós entregamos a nossa vida, o nosso coração, o nosso íntimo, a nossa vida diária com Deus, e dizer: Senhor, eu preciso me arrepender porque eu sou pecador. Eu preciso me arrepender porque eu sou falho. Eu preciso me arrepender porque eu, muitas das vezes, erro dentro de casa. Desse jeito. Você aqui não vê a sua trajetória dentro de casa. É verdade. Eu não vejo, os pastores não veem, mas o Senhor Deus. É desse jeito. O nosso Pai vê. É. E nós não entendemos isso. Que o arrependimento, ele nos aproxima do Pai. Eita, Jesus. Eu não sei você, amados, mas é nessa noite você precisa entender que quanto mais você se arrepender, quanto mais você perdoar, quanto mais você liberar, quanto mais você abandonar e desejar a mudança de Deus para mim e para a tua vida, eu e você vamos viver uma trajetória diária com Cristo. Glória a Deus. A qual a palavra do Senhor fala que as ruas são de ouro e cristais. A qual a palavra do Senhor fala que não vai haver mais choro, não vai haver mais dor, não vai haver tristeza, só alegria. Onde nós vamos estar dizendo: Santo, Santo, Santo. Glória a Deus. Quem quer viver essa maravilhosa graça? Quem quer viver essa maravilhosa presença? Quem quer viver esse verdadeiro amor a qual o Senhor tem para te oferecer e tem para me oferecer? Se arrepende nessa noite. Decide liberar os pesos da tua vida. Como a irmã compartilhou no início do culto. Decide, olha, calar-se. E decide se arrepender. Porque quando você silencia diante do mundo, você se arrepende diante de Deus. Quando você diz um não para o mundo, você se arrepende diante de Deus. E é uma mudança de vida para mim e para a tua vida. A palavra do Senhor, ela é bem clara. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O Senhor está próximo. E o Senhor quer encontrar pessoas que desejam arrependimento, que gerem no seu coração um arrependimento. Mas o Senhor, Ele não pode fazer se você não decidir deixar as práticas do teu passado. Houve uma mudança de vida na minha vida, em mim. E essa mudança de vida pode acontecer na tua vida. Mas deixa o Senhor mover as misericórdias dele na tua vida. E amados, eu digo a vocês, hoje, com 19 anos, eu estou há 6 anos dentro do ministério, servindo a presença do Senhor. 6 anos esse ano. Servindo e adorando aquele que é digno de honra. Glória a Deus. Porque eu entendi o que é um arrependimento. Amém, amados? Então assim, Amém, Jesus. eu quero Glória a desejar Deus. passar a palavra aos pastores, ao pastor. Eu quero dizer, amados, que isso era aquilo que o Senhor tem ministrado. Amém. Glória a Deus. E eu quero te dizer, amados, deixe o Senhor fazer na tua vida. Aleluia. Eu estava sentado ali, estava me tremendo no nome de Jesus. Digo, Jesus, chega aqui da minha vida. Né? E Jesus dizendo: não temas. Jesus dizendo: não temas. Oh, glória a Deus. Mas eu vim aqui nessa noite somente para te dizer que quanto mais eu e você se arrependem,
mais próximos de Deus nós vamos ser. Amém? Amém, igreja?